O segredo mais repetido pelos bilionários que começaram do zero não é sorte, não é golpe de mestre, não é conhecer a pessoa certa, é uma mentalidade específica sobre trabalho, dinheiro e tempo, que a maioria das pessoas rejeita, porque ela exige paciência, disciplina e humildade. Você já parou para pensar por que tanta gente sonha em ficar rica, mas tão pouca gente está disposta a fazer o que os ricos realmente fazem? Hoje eu vou te mostrar os conselhos reais de bilionários reais que começaram do nada, do zero, alguns literalmente sem dinheiro nem para comer, e como esses princípios se conectam de forma direta com a sabedoria que já está nas Escrituras há milhares de anos. E eu te aviso, um dos últimos exemplos dessa minha lista é de alguém que perdeu tudo antes de construir a sua maior fortuna. E a lição que fica é diferente de tudo o que você já ouviu até hoje sobre dinheiro. Antes de entrar nesses exemplos, eu preciso te dizer uma coisa que vai contra o que a maioria das pessoas pensa. Ficar rico não é sobre ter uma ideia genial, é sobre resolver problemas reais e verdadeiros, de forma consistente durante anos sem desistir no meio do caminho. Provérbios diz que o plano do diligente conduz à abundância, mas o apressado sempre acaba na pobreza. A pressa é inimiga da riqueza duradoura. Eclesiastes nos ensina que existe tempo para plantar e tempo para colher. E a maioria das pessoas quer colher o que nunca foi semeado. E na parábola dos talentos, o que diferencia o servo fiel do servo negligente não é o tamanho do que ele recebeu, é o que ele fez com o que recebeu. Trabalhou, multiplicou, administrou. Esse é o fio condutor de tudo que você vai ouvir agora. O primeiro exemplo é Sam Walton, fundador da Walmart. Ele começou com uma única loja pequena numa cidade pequena no interior dos Estados Unidos. Já quebra um monte de paradigmas. Comprada com dinheiro emprestado do sogro. O princípio central que ele repetia era muito simples: gastar menos do que ganha. Sempre, mesmo depois de rico, ele sempre continuou gastando menos do que ganha. Walton dirigia uma picape velha até morrer bilionário, porque ele entendia que o hábito de disciplina financeira não muda quando o dinheiro aumenta. Ele só se torna mais importante do que já era. E isso conversa diretamente com o que Provérbios já nos ensina, que a bênção do Senhor é que enriquece e não lhe acrescenta dores, mas também alerta para quem ama o luxo nunca ficará rico de verdade. Disciplina no consumo e não status. Agora vamos para o segundo exemplo, Oprah Winfrey. Ela cresceu na pobreza extrema, enfrentou abusos na infância e construiu um império de comunicação a partir de um único trabalho como apresentadora local, mal remunerada. O princípio que ela mais repete é o da excelência no pequeno. Fazer o trabalho de hoje tão bem feito que ele abra as portas para o amanhã, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Isso é exatamente o que Colossenses ensina quando diz para fazer tudo de coração, como para o Senhor e não para os homens. Excelência não é para impressionar quem está olhando, é um compromisso interno com o trabalho bem feito. O próximo exemplo mostra que o maior obstáculo geralmente não é o dinheiro, é medo, sim. O terceiro exemplo é Howard Schultz, que transformou a Starbucks numa das maiores marcas do mundo. Perdoem o meu inglês aqui, muito nome estrangeiro.
marcas do mundo, depois de crescer num conjunto habitacional popular do Brooklyn, vendo o pai, motorista de caminhão, ser demitido sem nenhuma rede de proteção depois de um acidente. O conselho central dele é sobre correr atrás de uma visão, mesmo sem ter recursos completos no início. Ele bateu na porta de mais de 200 investidores para levantar dinheiro para o se- segundo o Giornale, sua primeira cafetaria, e a maioria disse não. Ele continuou insistindo, insistindo até conseguir o suficiente para abrir a sua primeira loja. E depois recomprou a própria Starbucks anos depois. Isso ecoa a fé descrita em Hebreus, de agir com certeza das coisas que se esperam, mesmo sem ver o resultado completo ainda. Mas atenção, fé bíblica não é agir sem planejamento, mas é confiar em Deus enquanto se trabalha com sabedoria e responsabilidade. O quarto exemplo é Blakely, fundadora da Spanx, que começou vendendo fax porta a porta e usou $5.000 de economias pessoais para criar o seu produto. Sem nenhum investidor, o pai dela tinha o hábito de perguntar todo o jantar no que ela tinha fracassado naquela semana e comemorar quando ela não tinha nada para responder, porque isso significava que ela não estava tentando o suficiente. O princípio aqui é reformular o fracasso como parte do processo de crescimento, não como sentença final. Isso conecta com Provérbios, que diz que 7 vezes cai o justo e se levanta 7 vezes. Não é sobre nunca cair, é sobre continuar se levantando. Pouca gente percebe que esse próximo padrão se repete em quase todo bilionário que começou do zero. O quinto exemplo é Do Won Chan, fundador da Forever 21, imigrante coreano que trabalhava em 3 empregos ao mesmo tempo nos Estados Unidos, zelador de escritórios, frentista de posto de gasolina e atendente numa cafeteria. E antes de abrir a sua loja pequena, mas o detalhe mais interessante da história dele não é só o trabalho braçal, é a venda. Foi observando os clientes mais bem vestidos que passavam pelo posto de gasolina que ele percebeu que quem trabalha com roupas ganhava mais e decidiu aprender o ramo na prática, trabalhando numa loja de roupas antes de abrir a própria loja. Quando finalmente abriu sua loja com apenas $11.000 de economias, o diferencial dele não foi um produto revolucionário, foi a capacidade de identificar rápido o que vendia e girar estoque com agilidade, entendendo o gosto do cliente melhor do que qualquer concorrente da região. Isso é venda pura. Ler o mercado, ler as pessoas na sua frente e agir rápido. Isso é exatamente o que diz em Eclesiastes: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, aplicando com atenção observadora ao que realmente gera resultados. O sexto exemplo é John Paul de Joria, cofundador da Paul Mitchells, que viveu um período de grande instabilidade financeira, inclusive morar no próprio carro antes de construir sua empresa de produtos de beleza. Sem dinheiro para publicidade, ele e o sócio venderam o primeiro lote de shampoos literalmente de porta em porta, salão por salão, sendo recusados repetidas vezes.
E o que sustentou Djória nesse período não foi um golpe de sorte, foi a mesma habilidade que ele já tinha desenvolvido anos antes vendendo enciclopédias porta a porta. A capacidade de ouvir um não, muitas vezes seguidas, sem desistir da próxima abordagem. Ele mesmo resume essa mentalidade dizendo que todo vendedor vai esbarrar em portas fechadas e que o trabalho é continuar batendo nas próximas portas. Isso conversa com o que nos dizem Provérbios, que diz: o justo anda na sua sinceridade. E mostra que venda de verdade não é manipulação, é persistência combinadas com honestidade sobre o que você está oferecendo. O próximo exemplo mostra que até bilionários aprenderam do jeito mais difícil que dinheiro não substitui a sabedoria. O sétimo exemplo é Chuck Finney, cofundador das lojas Duty Free em aeroportos, que construiu fortuna bilionária e depois passou décadas doando quase tudo silenciosamente, sem anunciar, até morrer com um patrimônio pessoal bem modesto. O princípio que ele deixou é sobre o propósito do dinheiro. Riqueza que fica parada, servindo só a quem acumulou, perde o sentido. Riqueza que circula, que abençoa, que resolve problemas de outras pessoas, cumpre o seu propósito. Isso é exatamente o espírito do que está escrito em Provérbios, que diz: há quem espalhe e mais se lhe ajunta, e outros que retêm mais do que é justo, mas fica em necessidade. E também reflete o ensino que o próprio Jesus Cristo nos ensinou sobre não ajuntar tesouros para a traça e ferrugem consumir. O oitavo exemplo é um dos mais importantes dessa lista. É sobre alguém que perdeu praticamente tudo antes de reconstruir. E muitos bilionários enfrentam falências, dívidas ou perdas totais em alguns momentos de sua trajetória. E o que separa quem se recupera de quem desiste para sempre não é talento. É a decisão de continuar administrando com fidelidade, mesmo depois do fracasso. A Bíblia não promete que o justo nunca vai cair. Ela promete que o justo se levanta, porque o Senhor sustenta a mão de quem persiste com integridade. Esse padrão se repete em praticamente toda a história em toda a história de reconstrução financeira real. Humildade para reconhecer os erros, disciplina para recomeçar pequeno e paciência para reconstruir devagar, sem atalhos. Agora vamos para o nono exemplo. É sobre um princípio comum entre praticamente todos os bilionários brasileiros que começam sem nenhum tipo de herança. Foco extremo em um único negócio, até ele funcionar de verdade antes de diversificar. A tentação de tentar vários projetos ao mesmo tempo é o que mais atrasa quem está começando. Empreendedores que construíram fortunas reais no Brasil, vindos de famílias simples, geralmente passaram anos, às vezes décadas, dedicados a um único negócio antes de expandir para outras áreas. Isso é o oposto da cultura de múltiplas fontes de renda que domina as redes sociais hoje. E Provérbios nos adverte que o homem de mão firme se enriquece, enquanto quem muda de direção o tempo todo colhe instabilidade. Então, aqui no nono exemplo, eu não posso mencionar o nome, senão eu tenho que pôr um monte de coisa aqui. Então, o Brasil tem leis diferentes para divulgação. O 10º exemplo, fecha a lista, é sobre um princípio que une todos os anteriores. Administração fiel, não apenas acumulação. Os bilionários que construíram riqueza duradoura, que passaram de geração em geração sem se desfazer, foram os que trataram o dinheiro como ferramenta de mordomia,
Mordomia vem de administração, de ser mordomo, e não como identidade pessoal. Eles trabalham com excelência, pouparam com disciplina e arriscaram com sabedoria, e devolveram uma parte do que receberam. Essa é exatamente o padrão das parábolas dos talentos. O servo que foi chamado de bom e fiel não foi o que ganhou mais dinheiro no papel, foi o que administrou com responsabilidade o que lhe foi confiado. Agora, antes de fecharmos, eu preciso falar sobre um ponto essencial. A Bíblia nunca condenou a riqueza. Deuteronômio ensina que é Deus quem dá força para adquirir riquezas. O problema nunca foi o dinheiro, foi sempre o amor ao dinheiro. O coração que coloca a riqueza no lugar que só Deus deveria ocupar. Os exemplos que você ouviu hoje não são garantias de seguir esses passos vai te tornar bilionário. Ninguém pode prometer isso e desconfie de quem promete isso. Mas são princípios comprovados, testados por décadas e que conversam profundamente com as sabedorias bíblicas sobre trabalho, diligência, integridade e administração. Então chegamos ao fim e eu quero te dar um conselho direto. Não tente aplicar os 10 princípios ao mesmo tempo. Escolha um. O que mais tocou você hoje? Talvez disciplina no consumo, talvez num único projeto, talvez recomeçar depois de um fracasso. Trabalhe nele de verdade nas próximas semanas. Consistência sempre vence a empolgação. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o dinheiro de um jeito diferente, se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago conteúdos assim, práticos, honestos e alinhados aos princípios bíblicos de trabalho e prosperidade. Deixa nos comentários qual desses conselhos mais tocou você. E se você conhece alguém que precisa ouvir esses conselhos hoje, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E eu quero falar para você que eu tenho também o meu curso de finanças pessoais, onde eu te ajudo durante 3 meses seguidos com atendimento toda semana, com todos os materiais e com tudo que você precisa para você estar se organizando financeiramente, para você sair do zero ou do negativo e começar já a ter um bom dinheiro acumulado em 3 meses. Se você tem vontade e disponibilidade, só entre em contato comigo. Eu acho que o meu contato está no meu perfil, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar uma reflexão aqui que está em Provérbios. As mãos diligentes prosperam. Não é sorte, não é sobre atalho, é sobre trabalho fiel dia após dia, confiando que Deus honra quem administra bem o que recebe. Então, te vejo no próximo vídeo ou me chame para a gente começar o seu acompanhamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estou com preço promocional. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.